Existe algum segredo para que Deus ouça as nossas orações? Há alguma chave especial que abre os celeiros das bênçãos divinas? Precisamos fazer alguma coisa para que Deus atenda os nossos pedidos? Estamos nas ruas de São Paulo para ver se as pessoas acreditam que Deus ouve as nossas orações. Acredito. Eu já tive muitas respondidas, mas gostaria assim que todas fossem respondidas. Claro que sim, oração é um mandamento. E como recompensa dessas orações, Ele nos dá bênçãos. Você colocando fé em tudo que você diz, eu acho que Deus vai acreditar e vai te ajudar de qualquer maneira. Eu acho que Ele sempre ouve minhas orações. Boa noite a todos. Eu quero agradecer as muitas cartas que estamos recebendo de muitos lugares. Centenas e centenas de cartas chegam. Gostaria de responder a todos, ou pelo menos mencionar no programa, mas não é possível, são muitos. Mas é tão bom saber que pessoas em muitos lugares estão acompanhando o trabalho e, mais do que isso, que Deus está abençoando. Apesar das fraquezas do ser humano, Deus está trabalhando com poder. Estamos recebendo relatórios de muitas pessoas vindo para frente, tomando decisões em outros lugares, não somente aqui em Vila Formosa. Ao abrir a palavra de Deus, mais uma vez, queremos invocar a sua presença. Pai nosso, mais uma vez vamos falar de coisas espirituais. Ter em nossas mãos coisas sagradas, reconhecendo a responsabilidade e também o privilégio. Pedimos que Tu possas estar com cada ouvinte e, de uma maneira especial, com o pregador. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi no ano 1490, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, que dois jovens estavam trabalhando numa oficina de madeira. Eram jovens pobres e trabalhando muito. E os dois jovens também tiveram uma ambição que um dia deixar o trabalho pesado, ir para a universidade e o colégio, estudar e se tornar artistas, porque os dois tiveram muitos talentos artísticos. E muitas vezes eles falavam, um dia, quando tivermos recursos financeiros, nós vamos estudar. Mas o tempo foi passando e começaram a compreender que esse dia não chegaria. E então eles fizeram um plano entre os dois. Como nunca vai acontecer que teremos dinheiro para estudar, nós vamos fazer uma coisa. Vamos lançar sorte. Vamos escolher um, e o primeiro de tirar sorte vai sair para Viena e estudar para ser artista, e outro vai ficar aqui trabalhando para ganhar dinheiro para sustentar os dois. Assim, eles idealizaram o plano. E a sorte caiu com o jovem Albrecht Dürer. Ele viajou para Viena, achou um artista de renome e fama e estudou com ele alguns anos. E progrediu, se tornou um grande artista.
E ele pintou um quadro muito lindo e conseguiu vender por bastante dinheiro e voltou para Nuremberg para achar seu colega para dizer: agora é sua vez de estudar. Ele chegou de volta, mas quando este jovem chegou de volta, entrou na casa do seu companheiro e o viu fazendo oração, com mãos erguidas. Ele viu essas mãos agora rudes, as juntas crescidas de trabalho, essas mãos agora gastas. Olhando essas mãos, ele sabia que essas mãos nunca poderiam ser mãos de artista. Depois de tanto trabalho pesado, não teria possibilidade eles fazerem pinturas delicadas. E ele, examinando essas mãos, desenhou as mãos erguidas. Uma pintura famosa que tem se tornado muito conhecido em todo o mundo. A pintura de Albrecht Dürer tem sido uma inspiração para muitas pessoas. Mãos erguidas em oração. Hoje queremos falar da oração. Eu sei que muitas pessoas não creem em oração. É uma coisa interessante, porque muitas pessoas têm conceitos errados sobre oração. A maior parte das pessoas não creem neste versículo. Muitas pessoas acham que somente algumas pessoas privilegiadas terão suas orações atendidas. Não é isso que a Bíblia diz. Não é somente para algumas pessoas, a Bíblia diz todos. E algumas pessoas acham que Deus somente atende algumas orações. Também está errado. Porque não é isso que Jesus promete e não é isso que a Bíblia nos fala. Vamos ler o que disse a Bíblia. São João 14, 13 e 14. Jesus está falando e disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que promessa maravilhosa. Nós acabamos de ler que todos que pedem, recebem. E agora ele disse: tudo que pede, recebe. Se pedir alguma coisa em nome de Jesus, ele está pronto a fazer. Ele quer fazer. Ele faz com boa vontade. Se me pedires alguma coisa em meu nome, ele disse. Eu creio que Deus atende todas as orações, em todas as condições. Mas alguém vai perguntar: mas parece que não funciona. Eu me ajoelhei ao lado da cama e pedi um Cadillac novo e não apareceu. Eu pedi a Deus que eu ficasse milionário e não aconteceu. Como o senhor está dizendo que tudo que nós pedimos acontece? Eu creio que tudo que nós pedimos, Deus dá. Creio. Se não dá, alguma coisa está errada, não com Deus, mas conosco. Porque Deus nos dá certas condições de ter nossas orações atendidas. Ele dá regras bíblicas. E ele disse que nós seguimos estas regras, ele vai atender todas as nossas orações em todas as ocasiões. Agora nós vamos estudar essas regras. Ao estudar estas condições, estas regras, quando sair daqui, cada pessoa pode ter a certeza de receber tudo o que pede. Mas tem que cumprir essas quatro condições, ou melhor dito, essas 4 regras. Vamos para o primeiro, que já acabamos de ler. Ele disse: se me pedires alguma coisa em meu nome. Precisamos, para começar, pedir em nome de Jesus. Jesus, que
recebe as nossas orações. Jesus que intercede entre nós e o Pai. E sem o nome de Jesus não podemos ter a oração atendida. Precisamos pedir em nome de Jesus. O que quer dizer isso? Regra número 1. Em nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes em meu nome. E alguém fala, mano, isso é muito fácil. Eu faço um pedido e falo em nome de Jesus, está feito. Um pouco mais complicado do que isso. Porque pedir em nome de Jesus quer dizer mais do que simplesmente repetir o nome de Jesus. A Bíblia diz que muitas pessoas usam o nome de Jesus, mas eles não estão orando em nome de Jesus, nem estão vivendo em nome de Jesus. É muito mais do que simplesmente repetir o nome de Jesus. Conta-se a história de Alexandre o Grande, que estava acampado com seu exército, e ele escolheu um homem para guarda noturna. E o homem dormiu no serviço. Era um crime muito grande. Ele podia ser até morto pelo crime de dormir no serviço. E levaram ele para falar com Alexandre. E ele, com muita esperança no coração, disse, capitão, seu nome é Alexandre, eu tenho o mesmo nome. Ele pensou com isso, quem sabe ele teria uns pontos como líder, não é? Meu nome é igual ao seu, ou como diria o brasileiro, eu sou o xará do Senhor. Mas a resposta que ele recebeu não era o que ele esperava. O comandante replicou, disse, ou muda o seu nome, ou muda o seu comportamento. Ele disse, olha, você tem o mesmo nome que eu tenho, é uma vergonha para mim, não uma honra, para o homem que está dormindo no ponto. Ou muda o seu comportamento, ou muda o seu nome. Muitas pessoas usam o nome de Cristo, mas eles não vivem como Cristo. Eles são uma vergonha para o cristianismo. Seu comportamento é uma vergonha para a causa de Cristo. Eu creio que Jesus gostaria de dizer para algumas pessoas que usam o nome de Cristo, ou muda seu nome, ou muda seu comportamento. Deus quer que nós usamos o nome de Jesus, mas orar em nome de Jesus quer dizer mais do que simplesmente repetir o seu nome. Para poder orar em seu nome, precisamos viver em seu nome. Para orar em seu nome, precisamos fazer a sua vontade. E ele fala que não é somente falar. O falar é muito menos importante do que o fazer. Nossa demonstração de amor com as outras pessoas é muito mais importante do que nossas palavras. É muito fácil usar palavras doces. É muito mais difícil obedecer. E Jesus fala de pessoas que usem seu nome, até trabalham em seu nome, podem ser pregadores, pastores, e fazem outros trabalhos grandes. Vamos ler o que ele disse. Ele disse, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que ele disse? Não é falar, é fazer. Não são as palavras, é o comportamento. Ele continua dizendo, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Coisas solenes. Pessoas que pregam em nome de Jesus, operam milagres em nome de Jesus.
E o que Jesus vai dizer para eles? Não te conheço. Usaram o meu nome, mas estão praticando a iniquidade. O que é iniquidade? O pecado. O que é o pecado? Desobedecer a Deus. Para orar em nome de Jesus, precisamos viver em nome de Jesus. Precisamos ser verdadeiros cristãos. Agora, mais um versículo. Para ver mais um desses princípios, essas regras, que realmente também são condições para ter nossas orações atendidas. Em São Tiago, a Bíblia disse: peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não se ponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A fé de muitas pessoas é como as ondas do mar. Não tem estabilidade nenhuma. Se nós não temos fé, Deus não pode atender nossas orações. Não queremos ser como a senhora que tinha uma montanha em frente à sua casa e não podia ver nada, que a montanha estava impedindo a visão dela. E a Bíblia diz que se temos fé suficiente, podemos remover montanhas. Diz: eu tenho muito fé, eu vou pedir a Deus a remover essa montanha. Ele se ajoelhou e disse: Deus, tu falaste que se temos fé, podemos remover a montanha. Por favor, tira a montanha. Abriu os olhos, a montanha estava lá ainda. Eu sabia que não ia sair. Não é? Fé? Que tipo de fé? É confiar em Deus, crer. Mas sabe, muitas vezes, pessoas vêm para mim e dizem: eu não tenho fé. Eu vejo a sua fé, eu gostaria de ter mais fé. Mas minha fé é tão fraca. Por que eu não tenho mais fé? Quando alguém me pergunta isso, eu faço uma pergunta. Eu pergunto: quando é que alimentou a sua fé pela última vez? A fé não é uma coisa que se compra na farmácia. Não pode comprar. A fé não é uma coisa que pode ganhar numa loteria. Não vem assim. Como podemos ter a fé? A Bíblia nos fala. Daqui a pouco vamos ver o que a Bíblia disse, mas vamos ver agora regra número 2. Segunda regra. O que é? Peça com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se oramos sem fé, a Bíblia diz que não devemos pensar que Ele vai atender a nossa oração, porque Ele não vai. Agora, como eu disse, a Bíblia disse como pode ter fé. Nós seguimos a fórmula, nós vamos ter fé. Se nós não seguimos a fórmula, não vamos ter fé. Não é um jogo, não é sorte. Algumas pessoas têm fé, outros não têm. Não é um dom que Deus dá somente para algumas pessoas e não dá para outras pessoas. Ele, no livro de Romanos 10, nos dá a fórmula de como podemos criar fé. Vamos ler Romanos 10, 17. Disse ele: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como recebemos a fé? Vem para essa reunião, ouvindo a palavra de Deus, e sua fé vai crescer. Quando não pode vir para a reunião, a fé vem pela palavra de Deus. Abre a Bíblia. Sabe, aqui no Brasil nós nos alimentamos muito bem, não é? Me levam para a churrascaria, que não existe na América, onde tem uma mesa de salada tão completo que não precisa nem olhar o churrasco, tem mais comida que pode comer. Mas depois eles vêm com a carne e todas as outras coisas. E depois, ainda, quando a gente já não está aguentando mais, comeu tanto,
vem a sobremesa, não é? Um creme de papaya, coisa assim, maravilhoso. Nós comemos bem, nós nos alimentamos bem. No Brasil, eu acho que se alimenta melhor do que qualquer país que eu conheço. Eu viajei em países onde o povo não tem o que comer, como Haiti, onde todo mundo está com fome. Se você ficar uma semana sem comer, o que vai acontecer? Vai ficar forte e poder trabalhar duro? Acho que não. Vai ficar doente. Mas a Bíblia diz que nós devemos alimentar o nosso corpo, mas também alimentar a nossa fé, a nossa vida espiritual. Eu conheço pessoas que se alimentam fisicamente 3 vezes por dia, mas acham que se alimentar a sua fé 2 vezes por ano é suficiente. E vão para a igreja só no Natal e na Páscoa. Isso é a alimentação que eles recebem para o ano inteiro. Então, por que minha fé está tão fraca? Tua fé está tão fraca porque está morrendo de fome. Outras pessoas acham que se alimentam a fé 1 vez por semana é bastante. Eles não fazem isso com seu corpo. Eu não conheço ninguém que propositalmente comeria 1 vez por semana. Nós comemos todos os dias, mas achamos que nossa fé fica com um pouco de comida 1 vez por semana. É suficiente. Nenhum cristão deveria passar um dia sem se alimentar pelas Escrituras. Assim que a fé cresce, a fé vem pela palavra de Deus e funciona sempre. A pessoa que não estuda a palavra de Deus não tem fé. A pessoa que estuda a palavra de Deus sempre tem fé. Se alguém quer ter fé, faça um estudo regular, profundo das Escrituras e sua fé vai crescer. Sempre acontece. Nada de sorte. Nada de pessoas escolhidas para ter fé. Todos terão fé. E quando temos fé, então nós teremos a resposta às nossas orações. O que significa uma pessoa ter fé? Significa crer completamente em Deus. Eu ouço pessoas que não são cristãos dizer, mas a fé não é uma coisa boa. Somente os cristãos têm fé porque eles ficam com os olhos fechados e não olham aos fatos. Isso não é verdade. Todas as pessoas que eu conheço têm fé. Eu tenho amigos que dizem que não são cristãos e dizem que não têm fé. Mas eles viajam muito em avião. Eu perguntei a um deles, qual é o nome do piloto? Não sei. Você vai viajar com um piloto e nem sabe o nome dele? Quantos anos ele estudou? Não sei. Quantos anos de experiência ele tem? Não sei. Não sabe, mas vai entrar no avião e confiar nele. Isso é fé. E às vezes fé sem base. Nós temos muito fé em muitas coisas. E quando estudamos a Bíblia, nossa fé aumenta e podemos crer totalmente em Deus, para que Ele possa atender nossas orações. E quanto mais estudamos, menos dúvidas que temos. Conheço pessoas que estão sempre duvidando. E quando fala para eles quanto tempo passa cada dia lendo a Bíblia, eu não tenho tempo para isso. Não podemos pedir a Deus tirar nossas dúvidas se nós não seguimos a fórmula para ter a fé. Nós devemos crer, tirar as dúvidas, caminhar com o Senhor com toda confiança nele. É uma coisa importante para aumentar nossa fé e ter nossas orações atendidas. Eu gosto de visitar as cataratas de Niagara Falls. Do nosso escritório, onde temos a sede do nosso programa de televisão, é somente 1h30, é fácil ir lá. E é bom visitar esse lugar. Eu vou lhe contar um segredo, os que não conhecem, muitos já conhecem. Mas o Niagara Falls se vê dos Estados Unidos e se vê também de Canadá. Mas do Canadá é muito mais bonito. Parte dos Estados Unidos
não chega aos pés da parte de Canadá. Se você for para a América e visitar Niagara Falls no lado da América, você não viu nada, até passar para o lado canadense. Eu gosto de ir lá e ver essas obras grandes de Deus, tirar fotografias e simplesmente ficar inspirado. E quando visito este lugar, eu sempre gosto de andar pelas ruas da cidade, porque lá eles têm um símbolo contando de um fato que aconteceu muitos anos atrás. Um certo senhor que ganhava sua vida lá em Niagara Falls, esticando uma corda bamba de um lado para o outro, e lá em cima ele passava de um lado para o outro, enquanto o povo olhava. Era um artista francês chamado Jean-François Gravelot. Ele tinha um apelido que era Blondini, famoso equilibrista. E ele fazia coisas maravilhosas. As multidões chegavam para assistir as manobras dele. Se visitar a cidade de Niagara Falls agora, pode ver na rua principal que tem uma corda e tem uma boneca que representa Blondini, o grande equilibrista. Mas ele, depois de passar com tanta confiança, lá em cima, tão alto, em cima dos cataratas. Mas ele andava com tanta confiança, mesmo num dia de vento, a corda balançava e ele andava com total confiança, que chegou ao ponto que o povo perdeu o interesse. Sabia que ele não ia cair e não era tão interessante mais. Em 1859, ele resolveu que queria fazer mais coisas para atrair o público, para o que ele fazia não ficar comum. Ele andou por cima da catarata do Niágara. A corda bamba era 335 metros de um lado para o outro, e ele estava 49 metros em cima das águas. Mas quando o povo perdeu o interesse, ele fez coisas mais interessantes. Uma vez, ele passou de um lado para o outro, levando uma cadeira. E junto com ele estava também um pouco de equipamento, um fogão portátil de gás e uma comida. Ele levou a cadeira e parou no meio e colocou a cadeira em cima da corda. Depois ele tirou o fogão e abriu o saco e fritou um omelete lá em cima, sentado na cadeira, e almoçou um omelete enquanto o povo olhava. Ele fazia outras coisas para atrair atenção. Uma vez ele pegou um carrinho de mão, colocou a roda em cima da corda e empurrou de um lado para o outro, enquanto o povo gritava Blondini, Blondini, em entusiasmo. Uma vez ele atravessou de um lado para o outro com os olhos vendados. E o povo se ajuntava. E um dia uma grande multidão chegou lá. E ele começou a perguntar certas coisas. Enquanto eles clamavam Blondini, Blondini, ele começou a dialogar com eles. Fez umas perguntas a eles. Nesta ocasião, ele perguntou ao povo: vocês creem que eu poderia carregar um de vocês de um lado para o outro? Eles falaram: sim, nós cremos. Não temos dúvida nenhuma. Se o senhor pode parar e fritar um ovo lá no meio, certamente o senhor pode carregar uma pessoa. Mas vocês têm fé em mim? Diz: sim, sim, temos muito fé. Você tem fé em mim, é? Se eu quero um voluntário agora, que eu vou levar de um lado para o outro. Sabe o que aconteceu? A multidão ficou silente. Ninguém se ofereceu de ser carregado de um lado para o outro. Qual foi o problema? Enquanto eles estavam lá embaixo, em toda segurança, eles tinham muito fé nele.
mas ninguém teve a fé de arriscar a sua vida. Eu conheço muitas pessoas que têm este tipo de fé em Deus. Eles têm muito fé em Deus, se não significa arriscar nada. Se não significa andar com Deus. Eu conheço pessoas que têm fé em Deus, sim, eu tenho muito fé. Tenho medo que obedecer, guardando o sábado, eu vou passar fome, não é? Eu tenho muito fé em Deus, mas eu tenho medo que se eu vou me ajuntar à igreja remanescente, o povo vai fazer pouco de mim, eu vou perder meus amigos. Sua fé é muito forte quando não significa nada. Mas Deus está chamando pessoas que têm fé. Fé suficiente para entrar no carrinho que está empurrando de um lado para o outro, não é? Tem fé suficiente para seguir a Deus em todas as coisas. Precisamos ter fé. Mais uma passagem. Vamos ver terceira regra, terceira condição para ter nossas orações atendidas. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto. Deus não pode atender a oração de pessoas que o desobedecem. Deus não somente fala, isso ele repete. Vamos ver algumas passagens. Regra número 3. Se nós queremos ter as nossas orações atendidas, nós precisamos estar dispostos a guardar os mandamentos de Deus. Não somente 8, não somente 9, todos. Porque se não estamos dispostos a fazer isso, estamos mostrando que não confiamos nele. Em São João 14:15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É um sinal do nosso amor. Nosso amor para ele se mostra não com palavras, mas sim com atos. E quando nós o obedecemos, ele se prontifica a atender nossos pedidos e promete de atender. Agora lemos em 1 São João 3:4. Diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu fiz uma brincadeira uma vez, uma pesquisa para a televisão. Eu perguntei a muitos cristãos o que é o pecado. Eu recebi muitas respostas, mas nenhum deles me deu a resposta bíblica. A Bíblia define o pecado. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. O pecado é a iniquidade. É um outro nome para pecado. Que é iniquidade? A transgressão da lei. E nós precisamos nos prontificar a obedecer a Deus. Senão, ele não pode se prontificar a atender nossas orações. O salmista Davi disse em Salmo 66, palavras duras. Não são minhas palavras. Se alguém não gosta dessas palavras, então não fica zangado comigo. Eu estou simplesmente transmitindo o que a Bíblia disse. O salmista disse: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Pessoas vêm para mim e dizem: olha, não sei por que Deus não está atendendo a minha oração. Eles estão violando as leis de Deus, abertamente. Olha, dizem: Deus não é fiel comigo. Deus quebrou sua promessa comigo. Não. Deus é muito fiel contigo. Ele está fazendo exatamente o que ele falou que faria. Se atender iniquidade em seu coração, ele não te ouvirá. Está cumprindo a promessa. Seu pai vai numa viagem e dizer para o filho: se você me obedecer, eu vou te trazer um presente.
Mas se você não obedecer a mamãe quando estou viajando, você não ganha o presente. E ele volta e pergunta à mamãe, Joãozinho, foi bom? Diz, não, ela me desobedeceu todo o tempo. Bem, aqui está o presente. Ele estaria cumprindo a promessa? Não, ele estaria quebrando a promessa. Jesus disse, se nós temos iniquidade em nosso coração, Ele não vai nos ouvir. O livro de Provérbios 28:9, mais uma vez. Antes de ler isso, eu vou simplesmente falar uma coisa que eu sei de experiência. Muitas pessoas não gostam de ouvir a lei de Deus. A maior parte deles gostam de algumas partes. Mas eles querem escolher quais são os mandamentos que eles vão seguir. E tem certos mandamentos que eles não aceitam. Eu posso pregar 9 dos 10 mandamentos em quase qualquer igreja evangélica do mundo e eles vão me aplaudir e convidar de volta. Mas se eu mencionar o quarto mandamento, muitas igrejas nunca me deixariam voltar. E até ficarão bem zangados. Eu tenho pessoas, quando pregar a mensagem de Deus, que quando eu começo a ler os 10 mandamentos, e principalmente o quarto mandamento, alguns vão saindo, eu já vi pessoas colocar a mão nos ouvidos para não ouvir. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios 28:9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Coisa horrível. Se nossas orações se tornam abomináveis para Deus. Quem sabe alguém está fazendo orações, Deus não está atendendo, porque suas orações são abomináveis a Ele. Não agradam a Ele. Se alguém fecha os ouvidos e não quer ouvir e obedecer a lei de Deus, a Bíblia disse, eu não disse, é a opinião de Deus, não é a minha opinião. Ele disse, até a sua oração se torna abominável. Que coisa tremenda. Mas vamos continuar. Mais uma regra. E é muito importante essa regra. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A quarta regra é segundo a sua vontade. E alguém diz, isso estraga tudo. Não. Eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer minha vontade. Por que eu preciso pedir segundo a sua vontade? É muito simples. É tão simples que eu posso dizer em poucas palavras por quê. Porque Deus te ama. E crianças às vezes pedem alguma coisa dos pais que não é bom para eles. O que acharia de um pai que desse para a criança pequena tudo o que ele pedisse? Se desse para a criança de 2 anos que disse, quero brincar com gilete. O pai disse, está bem, pode brincar. Não. A criança não sabe o que pode acontecer com o gilete na mão. O pai já sabe, porque aconteceu várias vezes, não é? E então o pai fala, não. E a criança fica triste e chora. E o pai diz, bem, então pode pegar. Não. Ele sabe que mesmo a criança ficando triste, é melhor ficar triste sem se cortar do que ficar alegre e se cortar, não é? Se a criança quer pôr a mão num fogão quente, no fogo, o pai não vai deixar. A criança pode não saber o que acontecer. Se a criança quer trepar num lugar muito alto, numa escada, o pai não deixa, porque o pai sabe que pode cair, a criança não sabe. Deus sabe mais de nós do que nós sabemos de nós mesmos. Posso provar isso. A Bíblia diz que Deus sabe quantos cabelos cada pessoa tem na cabeça. Alguém aqui sabe?
Nem os carecas não sabem. Podem ter poucos, mas Deus sabe quantos, não é? Deus sabe, Deus sabe. Eu gosto da história do evangelista Billy Bray. Era muito pobre e andava muito mal vestido. E um dia, um homem cristão, um membro da igreja, muito generoso, disse: olha, Pastor Bray, eu quero que você passe a minha casa, porque eu tenho um terno muito bom. Em português falam fato, mesma coisa. Eu tenho um terno, um fato muito bom, mas eu vou dar para você se servir. Venha em casa provar, porque eu quero ver se servir é seu. O evangelista disse: serve. E o homem disse: não, espera aqui. Você não viu o terno ainda. Estou convidando você a ir para a minha casa e provar o terno. E se servir, eu vou dar para você. Disse: serve. Mas como você sabe que serve? Eu sei, porque se Deus lhe impressionou a me dar um terno, vai me servir, porque Deus sabe meu tamanho exato. Deus sabe seu tamanho exato. Deus sabe que é bom para ti. Sabe que eu já fiz muitas orações que agora, quando eu olho para trás, eu dou graças a Deus que Ele não atendeu. Eu estava encantado com uma moça uma vez. Linda. Ele disse: Deus ajuda para que ela me goste, que eu possa casar com ela. Mas ela não gostou de mim. Ele disse: Deus não me atendeu a oração. Ela casou com meu colega e tornou a vida dele no inferno. Eu disse: obrigado, Deus, tu sabes melhor. Deus atende as nossas orações porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, o próprio Jesus, Criador do mundo, lá no jardim de Getsemane, como Ele orou. Disse: não faça a minha vontade, senão a tua. É uma coisa maravilhosa quando podemos deixar as coisas na mão de Deus. Porque Deus gosta de responder às orações, Ele sempre atende. Mas eu creio que Ele atende as orações de 3 maneiras. Ele gosta de dizer sim. E na minha vida, quase sempre Ele fala sim. Mas às vezes eu tenho feito orações e Deus disse não. E olhando para trás, agora eu sei porquê. Eu digo: graças a Deus, obrigado Deus, tu falaste não, porque tu sabias que não seria bom para mim. Eu já pedi a Deus que eu ficasse rico. Deus disse não. Eu sei agora que a riqueza não seria nada para mim. Se eu fosse rico, quem sabe eu não estaria aqui. Deus sabia que não era bom para mim. Ele pode confiar riquezas para certas pessoas, mas Ele sabe para quem. E às vezes Deus não fala nem sim, nem não. Ele fala: espera, agora o tempo não está certo. Mas não podemos dizer que a oração não foi atendida. Foi atendido da melhor maneira possível. Quando eu trabalhei no Brasil, tive um amigo. Ele e sua esposa foram amigos, Alfredo e Áurea Barbosa. Tiveram uma experiência terrível. A Áurea pegou fogo selvagem e não havia cura para essa doença tão horrível. E um dia ela estava lá em Mato Grosso, ela estava aqui em São Paulo e ele viajou para Mato Grosso porque as crianças estavam lá. E ele não tinha dinheiro para comprar uma passagem de avião. Ele foi para o aeroporto militar. Disse: tem um avião militar que pode me levar para Campo Grande. Fala assim: amanhã de manhã tem um avião que vai sair cedo de manhã, pode ir de graça. Ficou todo contente. Se Deus, obrigado, me ajuda a chegar em tempo para pegar o avião. Mas ele perdeu o avião. Disse: mas o que Deus fez comigo? Deus me decepcionou. Eu pedi a Ele que estivesse nesse avião, tive que ir de trem. O trem naquele tempo tem esse trilho estreito. Andava 2 dias e 1 noite para chegar para Mato Grosso. E ele sentou nessa tábua que não andou 2ª classe, não tinha dinheiro para a 1ª classe. Estava sentado lá, o trem fazendo barulho, as rodas pareciam dizer: Deus não te ama, Deus não te ama, Deus não atende suas orações. Ele adormeceu durante a noite e o trem estava parado.
não estava numa cidade nem estação, ele desceu. E quando ele desceu, ele viu os restos de um avião que havia caído. E lá ele viu ponta de asa com o número do avião que ele perdeu naquela manhã. Ele disse: Deus, eu te pedi que eu estivesse nesse avião, mas obrigado por ter dito não, que eu estaria morto. Ele atrasou chegando em Mato Grosso, é uma história longa. Por causa do atraso, ele descobriu alguém que tinha um remédio para curar fogo selvagem. Ele não somente curou a sua esposa, mas construiu um hospital que até hoje está lá, curando milhares e milhares de pacientes de fogo selvagem. Tudo porque Deus disse não. Eu confio em Deus. Ele sabe melhor o que é bom para mim do que eu posso saber. Eu li a história escrita uns anos atrás por um soldado anônimo na Guerra Civil dos Estados Unidos. Ele escreveu essas palavras. Ele disse: eu pedi a Deus poder para alcançar grandes coisas, mas recebi fraqueza para aprender humildemente a obediência. Eu pedi saúde para poder fazer coisas maiores. Eu recebi enfermidade para fazer coisas melhores. Eu pedi riquezas para ser feliz. Foi-me dado a pobreza para adquirir sabedoria. Eu pedi todas as coisas para gozar a vida. Eu recebi a vida para gozar todas as coisas. Não recebi nada que eu pedi, mas tudo o que eu esperava. E apesar de tudo, minha oração foi respondida. Faço parte dos homens mais abençoados. Eu posso dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Deus nos abençoe. A promessa de Deus é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Havia um tempo que eu não entendia este versículo. Eu achava que era impossível. Como todas as coisas podem ser boas? Eu disse: todas as coisas contribuem para o bem. Como todas as coisas podem contribuir para o bem? Não entendi. Então aconteceu uma coisa que me ensinou o que quer dizer este versículo. Durante os primeiros anos no Brasil, eu morava em Florianópolis. Lá em Santa Catarina, eu trabalhava pregando a mensagem de Deus. Quando saímos de Canadá, minha esposa e eu fizemos um pedido a Deus. Deus, guarda os nossos queridos, porque nós estaremos 5 anos fora do país e queremos vê-los quando voltamos. E Deus atendeu essa oração da minha parte. Mas para minha esposa ele disse não. Uma noite estávamos no interior de Santa Catarina. E às 3 horas da manhã chegou o telegrama que havia viajado dias. Eu tive que acordar a minha esposa de madrugada e dizer: recebemos um telegrama que teu pai faleceu. Ele era a última pessoa que pensava que ia morrer. Tinha mais saúde do que meus pais e a mãe dela. Eu disse: agora sua mãe precisa de ti. Eu levei ela para Florianópolis. Naquele tempo não havia avião a jato. Coloquei num avião de hélice e ela viajou 48 horas para voltar para o Canadá, estar com sua mãe. E disse: já que vai, sua mãe precisa de ti, pode ficar 1 mês, eu fico sozinho. Era inverno em Florianópolis. E minha esposa ficou 1 mês fora e eu fiquei totalmente livre. Ninguém para me dizer o que fazer. Eu estava tão livre para fazer minha própria comida. Eu não gosto de fazer comida. Livre para lavar minhas roupas. Livre para limpar a casa e não ficou muito limpo. E era frio lá e nós não compramos leite porque lá naquele tempo eu descobri que o leite, os vizinhos falavam, era leite batizado. Sabe o que é isso? Os fazendeiros traziam leite da fazenda e se a vasilha de leite não estivesse totalmente cheio, eles paravam no riacho e encheram para vender mais leite. E um dos nossos vizinhos comprou leite e achou peixinhos nadando no leite. E reclamou
Mas o vendedor de leite disse, mas não deve reclamar porque você não pagou para os peixes. Então nós resolvemos comprar leite em pó. E uma manhã, estava muito frio, eu estava querendo beber alguma coisa quente. Eu disse, eu vou fazer um toddy quente. Então eu procurei uma lata que disse leite em pó integral Ninho. Disse, bem, tirei um pouco de leite em pó, coloquei no copo. E depois eu procurei o toddy e colocou um pouco no copo. E enchi de água quente e vi alguma coisa errada. A água estava quente, mas não tão quente, mas parecia que a água estava fervendo. Dizia, alguma coisa está errada. Mas eu vou provar. Eu tomei um bocado, foi horrível. Botei tudo fora, lavei a boca, disse, esquece, eu não vou tomar toddy, não. Quando minha esposa voltou, disse, como foram as coisas? Ah, muito bem. Sentiu falta de mim? Sim, senti saudades, mas eu fui muito bem, não saiu nada mal. Não aconteceu nada errado. Ah, disse, de propósito, como se faz toddy quente? Como você fez? Bem, eu peguei um pouco de leite em pó, um pouco de toddy, coloquei água, misturei, mas foi horrível. Disse, que leite você usou? Disse, aquela lata que disse lá, leite em pó integral. Ah, não, disse, não é leite. Eu usei esta lata para guardar outra coisa. Disse, quando eu saí de América, estava com medo de ter dificuldade em achar bicarbonato de sódio. E eu guardei nesta lata. Vou dizer uma coisa. Se você quer alguma coisa ruim, coloque um pouco de bicarbonato com toddy num copo. É uma coisa horrível. Eu disse, olha, esse bicarbonato de sódio não deve estar nessa casa. Vamos jogar fora para ninguém se enganar mais. Disse, não, eu não vou jogar fora. Eu disse, por que não? Disse que eu preciso. Bem, se você precisa, você usa, mas não coloca na minha comida, não é? Que eu não quero uma coisa tão ruim. Alguns dias mais tarde, ela faz comida maravilhosa e ela fez um bolo predileto meu. Eu comi o bolo. Ele disse, como está o bolo? Eu disse, maravilhoso. Quer mais? Eu disse, sim. Ela disse, quer ver a receita? Para minha surpresa, ela colocou açúcar, que é muito doce, colocou outras coisas boas, mas eu vi também colocou bicarbonato de sódio. Eu comecei a pensar, Deus nos dá a receita para nós, não é? Ele coloca coisas doces e algumas coisas mais amargas. Mas ele disse, quando somos cristãos, tudo contribui para o bem. E quando confiamos nele, isso vai acontecer. A oração é um privilégio muito grande. Eu gosto de ler das histórias do grande George Mueller, da Inglaterra. Ele passou a vida somente com fé, orando a Deus. Ele tinha uma preocupação com os órfãos de Londres. Ele chegou a ter 4.000 órfãos, construiu orfanatos. E não tinha nenhuma renda, somente a fé. Todos os dias ele orava. Um dia ele estava orando. Chegou de manhã, um repórter chegou. Estava agora com 4.000 órfãos, mas ele estava numa casa de umas centenas. E o repórter disse, o que eles vão ter para o café de manhã? Ele disse, eu sinto muito, não tem nada. Comida acabou e não tenho dinheiro. Ele chamou as crianças, as mesas estavam postas, cada mesa com prato, copo, talheres. E ele disse, mas por que chamou as crianças se não tem nada para comer? Ah, disse, eu tenho fé. E ele orou, disse, Deus, abençoe estes alimentos que tu vais nos mandar. Enquanto ele estava orando, alguém bateu a porta. Ele abriu a porta, era o padeiro. Disse, Sr. Mueller, eu não consegui dormir essa noite. Deus me mostrou que eu deveria fazer muito pão e aqui tem pão para todas as crianças para hoje. Quando eu estava servindo pão, alguém mais bateu a porta.
era o leiteiro. Diz, meu carro quebrou em frente do orfanato aqui. A roda quebrou e não posso avançar mais. Se o sol está saindo e não quero que esse leite estraga, eu vou dar tudo para o senhor. E as crianças tiveram seu pão e leite. Durante anos foi assim. Um dia ele estava viajando para o Canadá de navio. E saiu uma neblina muito forte, ele não podia ver nada. E o navio estava parado e disse para o capitão, eu preciso chegar no Canadá antes de sábado que eu vou pregar lá. O capitão disse, não posso fazer nada. Está fechado, não posso ver. O Sr. Mueller disse, podemos orar. Disse, então vamos para a cabine orar. E foi para o lugar do capitão e lá ajoelharam. E o capitão disse, quando o Sr. Mueller começou a falar, parecia que Deus estava no mesmo quarto. Se pai, tu sabes que eu estou fazendo o teu trabalho, eu preciso estar no Canadá. Por favor, levanta a neblina. Amém. Quando ele terminou, o capitão disse, você quer que eu também faça oração? Ele disse, não. Disse, por quê? Eu tenho 2 motivos que eu não quero que o senhor ore. O capitão disse, por que não devo fazer oração? Disse, em primeiro lugar, você não crê. Então seria inútil. Preciso ter fé, o senhor não tem fé. Em segundo lugar, não é necessário, porque eu sei que Deus já atendeu a oração. Vamos para a convés do navio para ver. E saíram, estava totalmente limpo, e podia ver a costa do leste de Canadá, porque o navio havia andado nessa direção, e chegou em tempo. Nós podemos ter as nossas orações atendidas. Tem 4 condições. Alguém se lembra o que são? Em primeiro lugar, quem lembra? Em nome de Jesus, muito bem. Segundo lugar, precisamos ter fé. E nossa fé vem a ler a palavra de Deus. Terceiro lugar, precisamos obedecer a Deus, guardar os mandamentos. Quarto, precisamos pedir pela vontade de Deus. Pai nosso, te agradecemos a tua palavra. Te agradecemos o privilégio de andar nos teus caminhos. Todos nós temos o privilégio de ter uma ligação direta com o paraíso, de conversar diretamente com o Rei do Universo. Abençoe cada um de nós, para que possamos entregar a nossa vida totalmente a Ti, te obedecer e receber as Tuas bênçãos em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.